Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje vamos estar aqui juntos nessa próxima hora com o objetivo de honrar a Deus, com o objetivo de nós celebrarmos, mas também para recebermos de Deus poder para uma semana de vitória. Acredite mesmo que nesta semana algo de bom vai acontecer na tua vida e porque você está aqui neste programa, você vai ouvir a palavra de Deus, vai conseguir colocar a palavra em prática e por isso a tua vida vai mudar para melhor. Nós temos aqui na tela, logo abaixo, os dados de o telefone de contato, o SOS, para você nos enviar o seu pedido de oração. No final desse programa nós vamos orar por você, então você pode entrar em contato conosco, mas também nós, através desse número, podemos te ajudar, tirar a tua dúvida, se você tem curiosidade de saber onde nós temos igreja, ou se você quer falar com um pastor, quer saber a respeito dos nossos materiais, pode entrar em contato conosco, que nós sempre temos alguém disponível para te ajudar e para falar com você. Agora nós vamos, como nós sempre fazemos no princípio desse programa, adorar a Deus, louvar a Deus, cantar hinos a Deus. O louvor, ele é um protocolo que atrai a presença de Deus para a nossa vida. Então, por isso, tudo que nós fizermos agora, nós vamos cantar, nós vamos celebrar, vamos adorar. Então, aquilo que nós cantamos é a nossa fé, é aquilo que nós acreditamos. Se você conhece a música, você pode cantar junto. Se você por acaso não conhece, então apenas ouça e deixe essa música fortalecer a tua fé e o teu espírito. Vamos ouvir essa canção. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor a glória de Deus está enchendo este lugar, o poder de Deus está enchendo este lugar, a glória de Deus está enchendo este lugar, o poder de Deus está enchendo este lugar. Deus liberta no louvor do seu povo, Deus restaura no louvor do seu povo. Deus liberta no louvor do seu povo, Deus restaura no Deus liberta no louvor do seu povo, Deus restaura no louvor do seu povo. Deus liberta no louvor do seu povo, Deus restaura no louvor. Alegria de Deus está enchendo este lugar, o gozo de Deus está enchendo este lugar, a alegria de Deus está enchendo este lugar, o gozo de Deus está enchendo este lugar. É isso mesmo, a alegria de Deus, o gozo de Deus, a força de Deus vai entrar aí na sua vida e vai te ajudar. E sabe, nós agora vamos cantar uma outra canção que diz: não me deixarei mover pelo que vejo ou pelo que sinto. Não se deixe mover pelas circunstâncias. Durante esta semana, certamente você vai ter oportunidades de se frustrar, vai ter oportunidade de ficar triste, magoado, ofendido. Mas sabe, olha para a palavra de Deus, olha para aquilo que o autor da vida diz na sua palavra. Ao invés de olhar para as circunstâncias, elas são reais, elas existem, é verdade, existem. Mas tira os olhos dessa situação e coloca os olhos naquilo que é o plano de Deus para a tua vida. E você vai ver que a tua vida vai mudar para melhor. Então, vamos ouvir essa canção que diz exatamente isso. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra.
difíceis de vencer. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Gente virá pra te dizer: dessa tu não irás sair. Continua, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. É isso mesmo, andar pela fé, andar na palavra de Deus. Essa é a verdade, essa é a palavra. E nós vamos agora cantar uma outra canção que diz: grande é o Senhor. E essa canção, ela mostra a nossa confiança, não apenas naquilo que Deus fala. Sabe que quando nós olhamos na Bíblia, há certos atributos que fazem a diferença na nossa relação com Deus. E um desses atributos é a confiança. Sabe que confiança é diferente de fé. Fé é nós acreditarmos que aquilo que Deus diz é a verdade, termos fé, né? Temos esta confiança naquilo que Deus diz. Agora, quando nós falamos de confiar em Deus está relacionado ao caráter de Deus. A nós termos a certeza que Deus ele não vai falhar, que Ele não vai errar, que Ele não nos vai deixar na mão. Deus ele sempre vai abrir um caminho de escape. Sempre que eu fizer aquilo que Deus manda, estiver na vontade dEle, então Deus vai me ajudar. E é isso que nós vamos cantar que Deus é grande e que o nome de Jesus nós vamos levantar bem alto em todas as situações da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, mesmo nos dias ruins, mesmo quando parece que as coisas não estão como deveriam estar, a nossa confiança continue em Deus, em nome de Jesus. Vamos ouvir essa canção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o lugar santo, a alegria de todo mundo. Grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem temos a vitória. Ele ajuda-nos contra o inimigo, a Ele nós nos rendemos. Jesus, bem ao teu nome queremos louvar.
Só Ele é o nosso Deus eterno e é Ele que nos vai dar a vitória. Por isso essa é a nossa confiança no caráter de Deus, naquilo que Deus é nas nossas vidas. E por isso vamos aqui fazer uma oração. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todos aqueles que hoje estão em direto conosco. Sabemos que Tu és Deus fiel, Tu és Deus poderoso, Tu nunca falhas e por isso é hoje o dia de nós recebermos de Ti poder para uma semana de vitória e por isso, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento, para nós vermos, para nós ouvirmos, para nós presenciarmos as Tuas instruções para a nossa vida. E por isso Te agradecemos, porque sabemos que hoje algo de bom vai acontecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós hoje estamos aqui para esse encontro com Deus e estamos nos preparando para isso, estamos nos preparando para ter um encontro real com Deus. Daqui a pouco nós vamos orar e eu tenho certeza que a oração da fé, ela vai curar o enfermo, a oração da fé vai libertar você que está debaixo de uma crise, debaixo de ansiedade, debaixo de todo tipo de circunstância ruim. Acredite que daqui a pouco a oração da fé vai te libertar. Mas antes, eu quero aqui só encorajar você a assistir os nossos programas. Nós temos toda a grade de programação disponível para você, não só aqui, se você está nos assistindo pelo satélite ou através do YouTube ou então através do streaming. Nós estamos com esses programas disponíveis para te ajudar. O objetivo é sempre esse, é nós pregarmos o Evangelho, que é a vontade de Deus para a tua vida, e se você agarrar nesse Evangelho, aprender a fazer as coisas à maneira de Deus, então você vai ver que tudo vai mudar para melhor. Um dia, o próprio Deus, falou para um homem chamado Josué, para ele se esforçar, para ele ter bom ânimo em fazer as coisas à maneira de Deus. E se ele fizesse isso, meditando na palavra, dia e de noite, tendo cuidado de fazer conforme aquilo que Deus estava dizendo, colocando pensamentos, falando a maneira de Deus, o que ia acontecer? A vida dele ia mudar. E sabe, a tua vida pode mudar. Pode mudar, você pode ter uma vida completamente diferente da que você tem hoje. Você não precisa entrar em esquemas, você não precisa ir para a má vida, você não precisa ter ações erradas, ilegais, para você ter uma vida melhor. Basta você confiar em Deus, basta você viver a maneira de Deus. Olhar para a Bíblia não como um livro antigo que está lá na prateleira da tua casa, que a tua avó, que a tua bisavó usava, ou mesmo a tua mãe, mas usar para a Bíblia como um manual de instruções. Aqui tem segredos, podemos dizer milenares, segredos que se você aplicar na tua vida, tudo vai mudar. Por quê? Porque a nossa vida são resultados das nossas ações, das nossas atitudes. O que você está vivendo hoje não é acaso, não existe acaso. O acaso nada mais é do que resultado de ações que nós tivemos lá atrás, seja nós, ou seja, os nossos antepassados. A Bíblia diz, por exemplo, que há maldições que são hereditárias, que são maldições que é resultado de coisas erradas que fizeram lá atrás. Mas nós temos poder, se nós olharmos para a palavra de Deus e vivermos a maneira de Deus, de mudar os resultados. Quem decide o teu futuro já não é nem tanto Deus. Quem decide o teu futuro já não são as pessoas que estão à tua volta. Quem decide o teu futuro é você. Se hoje você decidir mudar, ter atitudes diferentes, os resultados da sua vida vai mudar. E o objetivo desse canal é isso. O objetivo de nós estarmos aqui hoje nesse programa é isso. Pegar na tua mão e levar você numa caminhada em direção à vitória, em direção ao sucesso. Por isso, durante toda a programação, você tem aqui opções para você se encher dessa palavra. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, nós temos programas com uma palavra direta para você. Também temos o programa às 9 horas, que é o Esta é Hora, que é um programa do apóstolo Jorge Tadeu, em que ele, em todo o mundo, tem feito esse programa em vários canais de televisão, não só no Brasil, mas na Europa, na África, e tem sido um grande sucesso para ajudar muita gente. Você pode também assistir esse programa. E também temos outros programas pela manhã. Temos o programa chamado Preparação Diária de um Cristão, que tem o objetivo de ajudar você a ter comunhão com Deus. Sabemos que se nós andarmos com Deus, se nós tivermos comunhão com Deus, então nós vamos ser influenciados por Ele.
E o objetivo é esse. Você que quer ser influenciado por Deus, tenha comunhão com Deus todos os dias. E também temos um outro programa, que é um pouco mais cedo, que é o 60 Minutos com Deus, que também normalmente tem ali um pastor que vai compartilhar alguns segredos importantes de vários temas gerais, para te ajudar a conhecer um pouquinho mais do Pai, conhecer um pouquinho mais da vontade de Deus para a tua vida, certo? Então, são estes programas, quer seja se você está nos assistindo pelo satélite ou no streaming, ou então se você que está no YouTube, acessa a playlist, veja esses programas, até programas que já aconteceram, programas que estão em direto ao vivo, você também pode assistir diretamente no YouTube, certo? Nós vamos agora falar um pouco a respeito da palavra de Deus e hoje nós vamos falar a respeito deste assunto, 7 passos para castigar o diabo. Esse livro é um livro escrito pelo nosso líder, o apóstolo Jorge Tadeu, que é o fundador e presidente da Igreja Maná em todo o mundo. A Igreja Maná, que é uma igreja de origem portuguesa, mas que já está no Brasil há quase 30 anos. E essa igreja, ela tem ido por várias partes do mundo, né? Principalmente na Europa, África, América do Sul. Temos igrejas espalhadas em vários países dessas regiões. E através dessa palavra, muita gente tem se convertido, tem se voltado para Deus, tem tido as suas vidas transformadas. E uma das coisas que o apóstolo explica aqui nesse livro, e é algo que nós vamos falar hoje, mas daqui a pouco nós vamos também falar a respeito do objetivo de Deus para a nossa vida financeira. Mas antes eu quero aqui nessa introdução explicar um pouquinho do projeto do diabo, na verdade. Porque o diabo, ele é um ser espiritual que assumiu o controle da terra no momento em que o homem virou as costas para Deus. No momento em que o homem, lá no jardim, desobedece a Deus, Deus deu uma ordem muito explícita. Olha, não toque nisso. Não toca, não coma, não deseja isso. E o que aconteceu? O diabo foi lá, tentou o homem e a mulher e levou-os a desejar aquilo, a ter aquilo como deles. E esse desejo acabou por se tornar numa ação, e essa ação teve consequência. Qual que foi a consequência? Foi a saída deles do jardim, da presença de Deus. E hoje é o que acontece com as pessoas. Elas nascem separadas de Deus. Desde aquela altura até hoje continua igual. As pessoas, por mais que elas acreditem em Deus, não é isso que faz Deus estar com elas. Deus instituiu um plano legal para as pessoas estarem com Deus. Estar com Deus, Deus não é uma sala aberta que eu entro quando eu quero. Não. Existe um procedimento, existe um acesso, um cartão que nos dá acesso para a sala de Deus. E esse cartão se chama Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele veio à cruz, veio à terra, morreu na cruz, por um ato legal. Esse ato legal nos trouxe de volta a ter acesso à presença de Deus. Jesus, ele pagou a sentença que nos era devida, para que nós hoje tivéssemos acesso a Deus. E hoje, através desse acesso, eu e você podemos experimentar das coisas boas de Deus. Podemos ter acesso aos benefícios de andar com Deus. Andar com Deus traz sempre bênção e proteção. Andar com Deus vai trazer sempre resultados bons para a tua vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque o fato de Jesus ter vindo e o fato de, seja você cristão ou não, melhor, se você recebeu Jesus, você é cristão, como é óbvio. Mas se você é da igreja, não é da nossa igreja, nós passamos isso não invalida o fato de que muitas pessoas ainda continuam afastadas de Deus. E nós estamos numa guerra. Essa guerra não é uma guerra filosófica, não é uma ideia, não é uma guerra ideológica. A guerra que nós vivemos é uma guerra espiritual, ela é real. Não é por conquistar um país, ou uma terra, ou um minério, não. Essa guerra é pela conquista dos nossos corações. Ela é real e ela tem um foco, o meu e o teu coração. Onde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. E é por isso que existe essa guerra. O diabo, que é um ser espiritual que ainda continua sob domínio da terra, sob controle da terra, ele quer influenciar o nosso coração, nos afastando de Deus,
Por isso o diabo se utiliza de um aliado, que é o mundo. O mundo são muito mais que as pessoas. O mundo é o sistema. O mundo é a forma como as pessoas vivem, é no que as pessoas acreditam. E essa guerra, em que o diabo ele é um ser espiritual que está no controle da terra, ele continua se utilizando do mundo, da política, da economia, da mídia, do entretenimento, das universidades, das escolas, com o objetivo de atacar o quê? A igreja. Quem é a igreja? Igreja é a aliada de Deus nessa guerra. Jesus, quando veio à terra, ele disse, quando ele chamou Pedro, ele disse, tu és Pedro, Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus ali naquele momento, ele começou a traçar um plano de virada, um plano de retorno, em que através daquilo que Jesus ensinou, através daquilo que Jesus veio fazer à terra, todos nós que passarmos por esse estilo de vida, por essa mudança de vida, nós vamos ter acesso a sermos, vamos dizer assim, aliados de Deus nessa batalha. E ser aliado de Deus nessa batalha é ter uma vida diferente. Ser aliado de Deus nesta batalha é vivermos de forma diferente. Por isso que nós até falamos na semana passada, quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo é um filho de Deus. Quem está em Cristo é um santo. Não é santo como São Pedro ou São João. Não, é um santo por quê? Porque foi santificado, foi justificado. Existe a santificação instantânea, e essa santificação instantânea só Jesus pode te dar. Por que nós somos feitos santos? Porque imagina, se Deus ele é santo, ele não pode se relacionar com alguém que está impuro. Agora, se nós nascemos nesse mundo, somos pecadores, como é que Deus santo iria... as mulheres sabem disso, nunca se mistura roupa limpa com roupa suja. A minha esposa sempre fala isso. Não se mistura roupa limpa com roupa suja. É a mesma coisa, Deus, que é santo, que é limpo, não pode se misturar com o pecador, com o homem pecador. Então, como que hoje eu e você temos acesso a Deus? É através de Jesus. Jesus nos purifica, nos santifica. Jesus, ele nos transforma. E porque Jesus está em nós, nós passamos a ter acesso ao Pai. Passamos a ter acesso a Deus novamente. Então, essa é a santificação instantânea que só Deus pode nos dar, que só Jesus pode nos dar. E todos nós que confessamos, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, passamos a ter acesso a Deus novamente. Agora, existe a santificação progressiva. Essa santificação progressiva, ela vem por nós mudarmos a maneira de pensar, de falar e de agir. É um processo que só vai terminar quando nós formos para a eternidade, para a glória. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, temos pensamentos impuros, temos atitudes erradas. Mas o fato de nós termos esse tipo de comportamento não anula a santificação que Jesus veio nos dar, que só Ele pode nos dar. O fato de nós termos esses pensamentos, esses sentimentos, termos essas atitudes, só mostra que nós estamos numa caminhada de mudança, de transformação. E essa caminhada só é possível se nós andarmos com Deus. Então, voltando ao princípio, nós estamos numa guerra. Essa guerra é entre Deus e o diabo. O diabo se utiliza do mundo como aliado para atacar Deus. Deus se utiliza da igreja como aliada para atacar o diabo. Então essa guerra tem um foco, um objetivo, o meu e o teu coração. E sabe, quando nós falamos dessa guerra, nós olhamos, por exemplo, para a história, e eu falei isso na semana passada, na história vemos o caso do Hitler, que foi um ditador, que foi o personagem principal da Segunda Guerra Mundial, e durante a Segunda Guerra Mundial, ele usava as armas que ele tinha, ele usava aquilo que estava à disposição dele para atacar. E ele foi conquistando pouco a pouco, foi conquistando países após países, foi conquistando território após território. E o que isso aconteceu? Aconteceu que os países que eram conquistados ficavam ali à espera. Olha, se o Hitler me atacar, eu vou me defender.
E sabe que isso é a pior coisa que um cristão pode fazer, trazendo para o mundo, para os termos espirituais? É ficar à espera que o diabo ataque, ou ficar à espera que o mundo, que é aliado do diabo, ataque um cristão para ele reagir. Os aliados, né, os países aliados, quando mudaram de atitude, quando eles passaram a se juntar e a atacar as fábricas de munição, de armamentos, as fábricas dos carros, as fábricas de alimento do exército alemão, a guerra mudou de lado. Ao invés dos aliados perderem, os aliados começaram a virar o jogo e a ganhar. E assim também é no mundo do espírito. Quando nós falamos de cristianismo, cristianismo é transformar o mundo. Cristianismo é mudar o mundo. Cristianismo é atacar, não é ficar parado. Então, quando nós vemos, por exemplo, as crianças sendo atacadas com ideias, com ideologias erradas, com comportamentos errados através das redes sociais, mesmo através das escolas, através da sociedade em que nós vivemos, quando nós vemos os casais, hoje, cada vez mais vivendo a infidelidade, quando nós vemos a sociedade de uma forma geral, vivendo princípios que são contrários a Deus, como a vingança, como o ódio, como a vaidade, o orgulho. Então, tudo isso são táticas diabólicas do mundo para atacar Deus. Por quê? Porque Deus prega totalmente ao contrário disso. Deus vem instituir paz, amor, prosperidade, respeito, honestidade. A Bíblia fala que Deus fez homem e mulher. O mundo diz que não, que cada um é que decide o que quer ser. Ou seja, nós entramos aqui numa guerra constante entre Deus e o diabo, entre a igreja e o mundo. E nós que somos de Deus, se você está assistindo esse canal, é porque de alguma forma você se identifica com Deus, se identifica com aquilo que nós pregamos. Então, é importante você tomar uma posição. Qual é a solução para nós vencermos o mundo, para nós ajudarmos Deus? É nós tomarmos essa posição, pregar o evangelho, continuarmos focados. Se Deus é por mim, nada vai ser contra mim, mas eu tenho que estar aliado com Deus. Eu tenho que estar aliado ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus? É ajudar as pessoas, são as almas. Quando nós deixamos de ser, vamos dizer assim, passivos e passamos para o ataque, então nós passamos a ser aliados de Deus. E sabe, nós falamos isso na semana passada, fazendo um resumo da semana passada. Na semana passada nós falamos que é fundamental nós sabermos quem é Deus, quem é o nosso inimigo e quem é Cristo. E depois, quem sou em Cristo, né? Quem nós somos em Cristo. E uma das coisas que nós falamos na semana passada é que nós somos nova criatura, quer dizer que as coisas velhas passaram, nós nascemos de novo. Segundo, somos filhos de Deus. A partir desse momento, nós continuamos a ser filhos da Maria, do João, do Sebastião, mas a verdade é que nós somos filhos de Deus, a nossa identidade, as nossas características espirituais é semelhante a Deus, e Deus é de fé, Deus vive pela fé e por isso nós vivemos pela fé, nós falamos o que queremos colher, imaginamos aquilo que nós queremos ser, temos um comportamento diferente para obter resultados diferentes. Também vimos que em Cristo nós somos santos, conforme eu disse, somos santificados através de Jesus, somos reis, temos autoridade. Jesus nos colocou em lugar de autoridade, em posição de autoridade para mandar. Quando nós falamos de autoridade, de reinado, nós estamos falando de posição hierárquica. Nós vemos, por exemplo, Jesus, quando ele estava com os discípulos, Jesus sempre dava esse exemplo de dar ordens às circunstâncias para elas modificarem-se. Um dia Jesus estava com os discípulos num barco e de repente veio uma grande tempestade. Jesus estava dormindo, enquanto os discípulos estavam lá em cima todos preocupados porque o barco estava afundando, Jesus estava descansando, dormindo. Então alguém foi lá, chacoalhou Jesus, bateu na porta, Jesus, acuda-nos. E sabe o que Jesus fez? Foi até o alto do barco e deu uma ordem. Mar, acalma-te. Tempestade, pare. E sabe o que Jesus fez depois? Corrigiu os discípulos. Falou, homens de pouca fé, ó geração incrédula, até quando vão ficar aí sofrendo? Por que não fazem aquilo que eu mando?
Jesus parece às vezes o pai, né? Falando com o filho. E era o que Jesus estava falando ali com os discípulos. Que Jesus nos colocou numa posição de autoridade. Ou seja, somos reis para governar. E também, quando nós falamos de quem nós somos em Cristo, nós somos sacerdotes. E como sacerdotes quer dizer que nós temos uma chamada para mudar o mundo. Deus nos confia dons e talentos para mudar o mundo. Eu, aqui desse lado, tenho dons que talvez você aí não tenha, mas você tem dons aí, uma influência aí que talvez eu aqui não tenha. Então, por isso, juntos, nós, aliados de Deus, vamos conseguir ajudar Deus a transformar o mundo, que é aliado do diabo, mudando o mundo, transformando o mundo, ganhando cada vez mais pessoas neste mundo, certo? E por isso nós vamos cantar uma canção que diz que a fé, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. E sabe, essa fé é a fé naquilo que Deus mostra na sua palavra, naquilo que Deus nos ensina. Enquanto nós cantarmos essa música, deixa essas palavras, essas mensagens entrarem no teu coração. Nós vamos cantar que sou um filho de Deus, nova criatura em Cristo, né? Estamos assentados acima de todo principado, poder e domínio. Tudo isso são palavras de fé que vai entrar no teu coração e vai te ajudar a crescer e a ser forte em Deus. Então, ouça essa canção agora para fortalecer a tua fé. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Algo de bom vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. Eu tenho a fé. É isso mesmo, você tem a fé que vence o mundo quando nós sabemos quem nós somos em Cristo. E sabe, eu quero falar agora um pouco, ainda continuando falando a respeito desse livro, o apóstolo explica aqui que as 7 passos, né, para castigar o diabo, conforme nós estamos vendo aqui 7 passos para castigar o diabo, e um desses passos está relacionado com a área financeira. E por que nós falamos e explicamos a respeito disso? Porque falar de dinheiro na igreja não pode ser um tabu. Durante muito tempo a igreja foi perseguida, e inclusive hoje a igreja é perseguida, as pessoas falam mal muitas vezes da igreja quando nós tocamos nesse assunto das finanças. Mas nós não podemos nos envergonhar de Jesus. Jesus, o mesmo Jesus das finanças, é o mesmo Jesus do perdão, é o mesmo Jesus do amor, é o mesmo Jesus da cura, é o mesmo Jesus da superação, da salvação. Então, o Evangelho, ele não é só uma coisa, o Evangelho é o todo.
E Deus, ele é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus de generosidade. Deus, ele é um Deus que se fez pobre para nós sermos ricos. Deus é um Deus que amou o mundo, que veio à terra para nos dar vida com abundância. Então, quando nós falamos de dinheiro, nós estamos falando do plano de Deus. E nós, na igreja, quando falamos de dinheiro, não estamos falando a maneira do mundo. Estamos falando, na verdade, para contra-atacar o mundo. Lembra, nós estamos numa guerra. Nessa guerra entre Deus e o diabo, Deus se utiliza da igreja como uma aliada para atacar o mundo. E o mundo vai usar as forças que ele tem para atacar a igreja. E uma das coisas que acontece é, o diabo sabe, o diabo conhece a Bíblia, talvez melhor do que eu e você. E o diabo, ele sabe muito bem aquilo que está escrito. A Bíblia diz, tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, se o diabo sabe que tudo que o homem semear, ele vai colher, é óbvio que o diabo vai criar todo tipo de fake news, de conversa mentirosa contra a igreja, contra nós falarmos de dinheiro na igreja. Por quê? Porque se o povo semear, se o povo for fiel a Deus na área dos dízimos, das ofertas, o povo vai semear mais. E uma igreja que tenha pessoas fiéis que semeiam, não só essa pessoa vai ficar maior, vai ter as suas necessidades supridas, vai ser um bom testemunho. As pessoas lá fora vão olhar para essa pessoa e vão ver, olha, essa pessoa é diferente. Ela até pode ganhar até mesmo que eu, mas parece que o dinheiro para ela rende mais, parece que as coisas para ela são melhores. Não só essa pessoa vai vencer, mas também a igreja vai conseguir ir mais longe. Nós só estamos aqui hoje nesse canal porque há pessoas fiéis. Nós só conseguimos enviar missionários, estar em África, estar na Europa, estar em toda a América do Sul, porque há irmãos fiéis que patrocinam, financiam a expansão do Evangelho de Deus. Então, quando nós falamos de dinheiro, nós estamos falando de uma arma de ataque contra o diabo. Agora, é lógico que Deus também, quando nós semeamos, Deus nos ajuda, Deus vem em nosso socorro e nos guarda. Mas antes de nós entrarmos por esse lado, é importante nós entendermos que nesta guerra, que é uma guerra espiritual, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Por isso, o pior que você pode fazer é tentar defender Deus. Não defenda Deus das pessoas. Por quê? Porque o nosso papel não é defender Deus. Defender Deus discutindo, defender Deus... às vezes há aquelas conversas de família, né? E às vezes na família sempre tem ali um que começa a fazer gozação, né? A falar isso e a falar aquilo. Olha o crente, olha, vai na igreja, dá o dinheiro para o pastor, olha isso. E às vezes o crente fica ali acuado, ou em outros casos quer ali debater, quer ali discutir. Não entre em brigas, não entre em discussão, sabe por quê? A tua luta não é contra carne e sangue. Você não tem que provar para aquela pessoa quem Deus é. Você sabe quem Deus é. Você sabe o que Deus fez pela tua vida. Você sabe que depois que você foi fiel nos dízimos e nas ofertas, a tua vida mudou. Então você não precisa se preocupar em defender Deus. Basta mostrar pelos frutos. Os frutos falam mais do que qualquer discussão ali de família ou de colegas na escola ou de colegas no trabalho. Não discuta, não entra em dissensão, não entra em guerrinhas. As pessoas vão começar a te humilhar ou a apontar o dedo em relação a isso, vira as costas, vai embora. Se a pessoa quer aprender, aprenda. Se a pessoa não quer aprender, o problema é dela. Mas uma coisa é certa, que se nós praticarmos, nós estamos sendo aliados de Deus nessa guerra. E, volto a dizer, o diabo sabe que o sistema de Deus funciona. Por isso que nós somos tão atacados nessa área. Por isso que nós somos tão perseguidos nessa área. Porque o diabo sabe que um crente que não semeia, um crente que se envergonha do evangelho nessa área, ele não vai colher. Ele vai ficar estagnado. Deus quer muito mais que te abençoar. Ele quer transformar você num abençoador, em alguém que vai transformar vidas através de um bom testemunho do evangelho. Então, por isso, esse é o meu encorajamento para você. Agora, o diabo, uma forma que nós temos de castigar o diabo, né, conforme eu disse, é cada vez mais nós semearmos, cada vez mais nós praticarmos a lei de Deus. E a derrota para o diabo, ou melhor, a derrota do sistema do diabo, o apóstolo explica isso nesse grupo,
nesse grupo, nesse livro, é porque o crente vence, o crente que pratica a palavra vence. E porque nós vencemos, então essa é a maior frustração do diabo, né? O tema do livro é 7 passos para castigar o diabo. Então, se você decidir agir pela palavra de Deus, semeando, financiando o evangelho por amor, fazendo com que o evangelho vá mais longe, então você está castigando o diabo. Por quê? Porque o diabo vai perder influência. E uma das coisas que o apóstolo ensina aqui nesse livro, dentre várias coisas, ele explica assim, olha, o dinheiro do crente amarra o diabo. É o primeiro ponto. O dinheiro do crente amarra o diabo. E isso é interessante porque em Malaquias, nós podemos abrir as Bíblias lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Nós estamos falando aqui de um ato de generosidade de Deus. Quando nós trazemos os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na casa de Deus, para que o evangelho continue a ser pregado, acontece 2 coisas. Primeiro, Deus, ele abre as janelas dos céus, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então aqui está falando de bênção, suprimento. Deus vai nos abençoar. Porque nós suprimos a casa de Deus, Deus supre também a nossa casa. Agora, diz o seguinte, versículo 11, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então, o teu dinheiro, quando você semeia, ele amarra o diabo. Ele impede o diabo de roubar, de matar, de destruir. Em João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas quando você traz os seus dízimos e ofertas, então a segunda parte desse versículo acontece. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. A Bíblia fala em 1 João que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, se o diabo quer roubar, matar e destruir a tua vida financeira, quando você semeia, quando você é fiel nos dízimos, você está a agir no mundo do Espírito para que o diabo seja amarrado e impedido de agir. Segunda coisa, o teu dinheiro, quando você semeia, nós estamos invadindo o território ao diabo. Lembra, nós estamos numa guerra. E nessa guerra, nós precisamos conquistar território. Quais são os territórios? O coração das pessoas. O território não é prédio. O território não é ter uma boa igreja. O território não é ter mais televisão. Isso não é o território. Isso são ferramentas para nós atingirmos o alvo. Ah, por que vocês têm televisão? Por que vocês têm rádio? Por que vocês têm editora, gráfica? Por que vocês têm isso? Não, o nosso foco não é ter. O nosso foco é usar-se disso para alcançar o alvo principal, que são os corações, que são as almas. Certo? Eu não consigo chegar a um lugar sem um acesso. Então, o acesso para nós chegarmos até você, nesse caso, é a televisão. Então, nós precisamos de televisão para isso. Então, quando nós semeamos, nós estamos invadindo território ao nosso inimigo, que é o diabo. Terceira coisa, o dinheiro do crente é uma semente que vai dar uma colheita. Nós aprendemos em Marcos 4:26 que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. E a Bíblia fala em Lucas, no capítulo 6, versículo 38, que tudo aquilo que nós semearmos, que nós dermos, nós vamos receber de volta boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ou seja, tudo que nós semeamos, por amor a Deus ou ao Evangelho, vai ser multiplicado. Nós vemos um exemplo, que é o caso dos discípulos quando estavam com Jesus, e já a hora é tarde, as pessoas estavam com fome, tinham mais de 5.000 pessoas ali assistindo às palestras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então trouxeram para Jesus 5 pães e 2 peixes e falaram, olha, precisamos alimentar a multidão, mas só temos isso. E o que Jesus fez? Jesus pegou naqueles 5 pães e 2 peixes e multiplicou em alimento para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que nós aprendemos com isso? É que tudo aquilo que nós trazemos e damos a Deus, Ele vai multiplicar e vai nos devolver muito maior. Então, isso é um outro ponto. Tudo que nós semeamos, o nosso dinheiro é uma semente e vai produzir frutos. Quarta coisa, o dinheiro do crente são vasos. A semelhança daquilo que aconteceu
com uma mulher viúva que estava diante de uma grande crise na sua vida. A Bíblia fala em 2 de Reis, no capítulo 4, a história dessa mulher. O marido tinha morrido e tinha deixado dívida. Então ela foi falar com o profeta. Olha, meu marido morreu, eu agora tenho essa dívida e os meus filhos vão ser levados como escravos. O que eu faço? E a Bíblia diz que o profeta falou para ela, olha, vai pedir vasos emprestados, o que você tem em casa? E ela disse, eu tenho uma botija de azeite. Então pega nessa botija e deita, né, ou derrama, ou coloca, enche as vasilhas todas. E foi o que a mulher fez, sem questionar, sem duvidar, pediu vasilhas emprestadas e pegou num pouco de azeite que ela tinha e começou a encher vasilhas grandes. Como que isso é possível? Como é que é possível uma botija pequena encher vasos grandes? É o sobrenatural de Deus. Quando nós semeamos, aquilo que nós semeamos até parece pouco. Quando nós falamos assim, o que o meu dinheiro vai transformar vidas? Meu dinheiro não dá nem para pagar as minhas contas, como é que eu vou ajudar Deus a salvar pessoas? Tudo sabemos que custa tão caro. Mas sabe, o teu pouco nas mãos de Deus é muito. Quando você traz o teu pouco, Deus pega nesse pouco, multiplica em suficiente para ajudar as outras pessoas, mas também para te abençoar. E por isso não há ninguém que semeia que fica de igual forma, sempre vai ficar melhor. Mas Deus, quando nós trazemos o nosso dinheiro na igreja e semeamos, Deus faz transferência de riquezas. A Bíblia conta uma história, que é a história de um homem chamado Isaac, que era o filho do Abraão, e esse homem estava vivendo num tempo de crise. E sabe que crise, para um filho de Deus, nunca é problema. Nós vivemos agora na pandemia, recentemente, grandes problemas a nível mundial. As pessoas passavam fome. Nós, na nossa igreja mesmo, tivemos várias pessoas a pedir ajuda, não membros da igreja, pessoas que vieram até a nossa igreja pedir ajuda, e nós, como igreja, entregamos vários quilos, toneladas de alimentos em toda a parte do mundo. Ajudamos pessoas, até financeiramente. Por quê? Porque as pessoas estavam sofrendo. Agora, uma crise, um momento de crise, para nós que somos cristãos e que confiamos em Deus e que praticamos o método de Deus, é apenas um período de transferência de riquezas. O Isaac, ele estava num momento de crise. Está lá em Gênesis capítulo 26. Ele estava em crise, mas Deus apareceu e falou para ele, Isaac, faça conforme eu disse ao teu pai, fica na terra que eu te disser e semeia nessa terra. E a Bíblia diz que o Isaac semeou naquela terra e aquela terra seca produziu uma colheita 100 vezes mais. Então o que nós aprendemos com isso? Tem mais coisas que nós podemos falar, mas o que nós podemos aprender com isso que eu tô falando? E o objetivo desse programa hoje é ensinar passos para castigar o inimigo. Nós estamos numa guerra, nessa guerra entre Deus e o diabo, eu e você somos os aliados de Deus, estamos em guerra contra o diabo para conquistar território ao nosso inimigo. E quando nós falamos na área financeira, o objetivo é esse, é semear para que o evangelho seja cada vez mais pregado, para que cada vez mais vidas sejam transformadas. Então, por isso, qual é o meu desafio para você hoje? Nós daqui a pouco vamos orar. Daqui a pouco vamos orar pelos pedidos de oração. Mas antes disso, eu quero encorajar você a ter essa atitude de fé. Eu quero encorajar você a decidir ser parceiro de Deus, a decidir ser amigo de Deus, a entrar com Deus nessa guerra, nessa batalha. Como? Fazendo a tua parte. Quando você acredita, lembra? Quando nós começamos esse programa, nós falamos que confiar em Deus é ter fé no caráter de Deus. Deus não te pede algo para te deixar pior, Deus te pede algo para te deixar melhor. Então, por isso nós vamos te dar a oportunidade de você começar esse processo de mudança na tua vida. Nós vamos cantar uma canção que diz que Deus é fiel. E enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos passar aqui embaixo os dados bancários. E você pode começar hoje a agir no mundo do Espírito, a mudar o cenário da tua vida, mas principalmente ajudar Deus para nós conquistarmos mais territórios para Jesus. Deixa eu orar com você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante de Ti todos esses meus irmãos que hoje decidiram agir, decidiram semear. Sabemos, Pai, que estamos nessa guerra
E nessa guerra, nós fazemos parte do time de Deus. Fazemos parte do time de Deus. E como parte desse time, nós decidimos semear mais para que o Evangelho continue a ser pregado. E por causa disso, vamos influenciar o mundo em nome de Jesus. E estamos certos de tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher de volta boa medida, recalcada, sacudida e a transbordar em nome de Jesus. Então, por isso, enquanto nós vamos cantar, semeia com fé em nome de Jesus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. É isso mesmo, porque Deus é fiel e porque é dele o nosso coração, né? O nosso coração é dele. Nós estamos juntos com ele, com Deus, nessa guerra, nessa batalha. Por isso, você que hoje decidiu iniciar esse ciclo de parceria com Deus, vamos dizer assim, acredite que Deus, ele nunca vai falhar. Deus, ele nunca vai te deixar na mão. Ele sempre vai te ajudar. Mas mantenha-se firme. Mantenha-se firme não apenas na área financeira, mas nesse propósito de ajudar Deus. Nós, nas próximas semanas, ainda vamos falar um pouco mais a respeito desse tema e vamos falar de outros passos, como evangelizar, como vir à igreja, como ajudar as pessoas, ou seja, vamos falar de mais pontos e eu encorajo você a, os próximos domingos, estar aqui presente nesse programa, porque Deus quer a tua ajuda para conquistarmos cada vez mais territórios, certo? E agora, por fim, eu quero orar pelos pedidos de oração. Por isso que você que hoje entrou em contato conosco e fez o teu pedido de oração, acredita que agora é a hora. Agora é a hora de você exercer fé. Conforme nós falamos, fé. Fé é acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Ele já me curou, Ele já me transformou. Ele não vai fazer, Ele já fez lá na cruz. Agora é hora de eu receber aquilo que Deus promete. Nós vamos cantar essa canção que diz aleluia, Deus poderoso, Deus é poderoso. E enquanto nós cantamos, prepare-se para receber o poder de Deus para a tua vida. Isso agora é a hora. Você que entrou em contato, feche os teus olhos se você puder, concentre-se em Deus que eu vou orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago agora diante da Tua presença todas estas pessoas que hoje entraram em contato conosco. E eu declaro no nome de Jesus, doenças saradas. Eu ordeno, seque pela raiz toda a enfermidade,
todo ataque diabólico na vida dessas pessoas caia por terra em nome de Jesus. Eu também falo libertação financeira, libertação de vícios, libertação na área familiar em nome de Jesus. E eu declaro a unção de Deus que traz salvação, que traz vida nova para todos que estão aqui hoje em direto conosco, em nome de Jesus. Mesmo, você que recebeu hoje essa oração, você que fez o teu pedido, acredite agora é hora de você continuar na fé, durante a semana continuar tendo fé, acreditando que aquilo que Deus diz é a verdade, certo? E por último agora eu quero fazer a oração de salvação para todos aqueles que hoje assistiram esse programa pela primeira vez ou não, ou de repente você está assistindo esse programa no YouTube, agora é hora de você entregar a tua vida a Jesus. Ele veio à terra, morreu por você, para que você tivesse acesso ao Pai. Então, por isso, agora é hora. Abrir o teu coração. A Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus também o confessa diante de Deus. Então, faça essa oração comigo. Fala assim: obrigado, Jesus, por teres ido àquela cruz. Eu te agradeço pela minha salvação. Reconheço que falhei, recebo do teu perdão e declaro agora Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Sabe que é uma oração simples, mas ela é poderosa. Por isso, você que fez essa oração, eu encorajo você a entrar em contato conosco para nós te acompanharmos, para nós te ajudarmos, e eu tenho certeza que a tua vida vai mudar para melhor. Então, Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Domingo que vem estamos aqui no mesmo horário. Fique com Deus. Tudo vai mudar.